A paz do Senhor a todos os irmãos. Então, chegamos no nosso momento de café com Bíblia. Creio que você já está aí com a sua Bíblia na mão. Se não está, trata de buscar. Bom, o café já está aqui, ó. O café já está aqui preparado para a gente hoje entrar em mais uma história aqui na Palavra de Deus. E é um novo projeto, Café com Bíblia, que eu estarei aqui trazendo para os irmãos todo sábado, tá bom? Todo sábado a gente vai estar aqui com uma história nova, através da Bíblia, através da Palavra de Deus, e assim adquirimos aí conhecimento dia após dia. A cada sábado nós vamos agregando um pouquinho mais. E hoje nós vamos falar sobre o monarca Josias, porque o café com Bíblia, ele tem um propósito ainda direcionado para EBD. Então, o reinado de Josias. Nós temos aqui uma base para você aí abrir na sua Bíblia ou na sua revista, que se encontra em 2 Reis 22:8. É a nossa base. 2 Reis 22:8 vai dizer: Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então, você vai ver que há coisas aqui preciosíssimas nessa lição, nessa história ali do monarca Josias. E de antemão, eu gostaria de contar algumas curiosidades sobre esse monarca Josias. Esse monarca Josias, a biografia dele. O nome de Josias significa o quê? Significa Javé cura. Javé é a abreviação de Yavé. Tá bom? Javé cura. E você vai entender no decorrer da história, no decorrer do nosso café, você vai entender aonde, qual área que Deus curou. Você vai ver que preciosidade que nós vamos encontrar aqui. E Josias se assentou no trono com 8 anos de idade. Você sabia? 8 anos de idade foi quando Josias se assentou no trono. Era um garoto, era um menino. Mas foi o menino que revolucionou Judá naqueles tempos. Um menino de 8 anos se assentou no trono. Obviamente que não foi nesse período que ele se posicionou, porque ele ainda era uma criança, não tinha maturidade para se posicionar. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele completou 26 anos de idade, foi o momento onde ele ali deu o passo que Deus queria que ele desse. O passo que fez revolucionar todo aquele cenário de idolatria, todo aquele cenário, aquele contexto ruim que desagradava a Deus. Foi o momento onde ele mudou a história. Então, com 8 anos de idade apenas, foi o rei mais novo da história, tá, irmãos? E o mais bem visto por Deus, nós vamos entender pela história, pelo seu posicionamento. Nós vamos ver que ele fez uma nova aliança com Deus, porque a aliança antiga havia sido quebrada pelo povo, que decidiram por vontade própria adorar os ídolos. Então, ali o próprio Josias sente a necessidade, quando ele encontra o livro da lei, de fazer ali uma renovação dessa aliança. Então a Bíblia vai dizer que quando ele manda os soldados, ele manda os sacerdotes, juntamente com Hilquias, o sumo sacerdote, para o templo, porque ele queria reparar o altar. Isso está em 2 Reis, capítulo 22, no versículo 3 e o 4. Ele manda para buscarem recurso para poderem estar reconstruindo, tampando as brechas, arrumando as portas do templo, porque estavam em ruínas. E quando Hilquias entra dentro do templo, surpresa, ele encontra o livro da lei perdido. Dentro do templo estava perdido o livro da lei. E aí muda toda a história. Porque quando encontramos a palavra,
toda a nossa história é mudada. O dia que nós se deparamos com a palavra, você pode ter certeza que a tua história não será mais a mesma, porque você terá um novo rumo agora, dado através da palavra. Porque a palavra, Salmo 119, 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É ela que vai nos mostrar a direção a qual nós devemos seguir. É ela que vai designar qual o caminho, qual a trajetória para a promessa que Deus nos fez. Louvado seja Deus. E Josias encontra o livro da lei através de Ilquias. E o que já estava ficando bom, porque ele queria reconstruir o templo, então isso daí já era uma atitude já memorável, uma atitude considerável. Um rei que olhou para o templo, enquanto todos olhavam para si, olhavam para a idolatria, para os seus bel-prazeres, esse rei olha para o templo. Ele vê a necessidade de reconstruir, de reformar o templo, porque ele sente a necessidade de ter Deus de novo em Judá, naquele reino. Ele estava sentindo a ausência de Deus. E quando ele chega lá, Deus vai dar, já que você quer reconstruir, o livro da lei está aqui. Ele permite ali Ilquias achar o livro da lei. E a Bíblia vai dizer que quando ele pega o livro da lei, para você ver que quando você encontra com a palavra, quando você encontra a lei, o seu rumo é mudado. É uma nova direção que Deus te dá. E aqui, quando ele encontra o livro da lei, que ele fica sabendo dessa descoberta do sacerdote, sumo sacerdote Ilquias, vai dizer em 2 Reis 23, e o rei subiu à casa do Senhor, tá? Subindo ao templo, e com ele todos os homens de Judá. Ele reinava sobre Judá, Josias, e não no reino do norte. E todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Ele não pegou apenas para ele. Ele decidiu promover um grande avivamento. E o avivamento só é promovido, ele só é gerado quando todos têm a possibilidade de ouvirem o que Deus tem a dizer. E nesse momento aqui foi o que ocorreu. Ele fala, isso aqui é tão bom que não é só para mim. E ele lê ao ouvido de todos. Todos ouvem o que estava no livro da lei. Como quem diz também, porque aqui é um código penal. A Bíblia é um código penal que vai dizer para você o que você deve fazer, o que você não faz, o que você não deve fazer. E quando você faz o que não deve, ali também está escrito a punição. E ela é certa. Louvado seja Deus. Então ele vai mostrar o código de lei. Olha aqui, ó, vocês esqueceram dos estatutos ou os limites que o Senhor colocaram sobre vocês. Qual limite é esse? Principalmente sobre os ídolos. Você não pode adorar os ídolos. Vocês eram do Egito, mas não são mais. Vocês adoravam os deuses do Egito porque foram ensinados assim, mas agora vocês são libertos. Não vos meto debaixo do jugo da servidão novamente. Agora vocês estão cientes. É errado. É errado adorar imagem. É errado adorar pessoas. O certo é adorar somente a Deus. Somente a Deus. Louvado seja Deus. E ele leu o livro da lei diante de todos. E todos ali atônitos ao que ele falava. Louvado seja Deus. E quando ele termina de ler, nós já vimos aqui que ele trouxe toda Judá. Não ficou ninguém. Não ficou ninguém. Foi uma assembleia geral ali. Né? Foi mais ou menos a manifestação aí da independência que o mundo inteiro juntou em prol de uma causa. E ali ele chama todos, ninguém vai ficar em casa. Vem todos para cá porque é algo importantíssimo, de suma importância. O livro da lei foi achado. E ele começa a ler, e quando ele lê, ele fala: E o rei, no versículo 3, 2 Reis 23, 3. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor. Ele fez uma nova aliança com o Senhor naquele momento. Para andarem com o Senhor e guardarem seus mandamentos e os seus testemunhos. Eu vou explicar isso aqui. Mandamento, nós sabemos, os 10 mandamentos que foi dado
quando ele ficou ali, quando Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte, quebra a tábua da lei, volta 80 dias e 80 noites no monte, por causa da quebra da tábua. E ali ele ganha os 10 mandamentos e leva até o povo. E aí ele vem falar aqui, ó, guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos. O que é testemunho? Testemunho estava descrito também. Testemunho mostrava tudo que Deus fez. Como que Deus com mão forte foi lá no Egito, quando eles estavam ali, martelando pedrinha, no sol quente, a carga pesando a cada dia mais. Deus foi com mão forte e tirou eles da mão de Faraó. Quando Deus com mão forte foi abrir o mar vermelho, fez eles passarem, e quando eles passaram, permitiu que aquele mesmo mar afogasse todos aqueles que perseguiam eles, aqueles que oprimiam eles, o Egito. Fez o Egito desaparecer de cena. Louvado seja Deus. E ainda diz: aqueles que vocês viram, nunca mais voltarás a ver, porque eu sou o Senhor que pelejo por ti. Então, o testemunho é tudo isso. Como Deus cuidou no meio do deserto, como que Deus deu maná no momento certo, como que Deus ali proveu carne, não deixou as roupas desfalecer, as roupas envelhecerem, os sapatos arrebentarem, como Deus conduziu o povo até o destino final. Esse é o testemunho. E como que Deus, principalmente, porque aqui na lição vai falar, como que Deus ali promoveu a Páscoa. Foi o último dia, a última praga. O dia que foi a praga que foi responsável por tirar o povo de vez das mãos de Faraó. Foi quando Deus manda eles matar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, e o cordeiro ali apontando para Cristo. E quando o anjo da morte vinha e via o sangue do cordeiro, os irmãos conhecem bem a história, quando eles viam o sangue do cordeiro, eles passavam por cima. Páscoa, o nome Páscoa significa passar por cima. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o dia que Deus permitiu, que Deus preservou o seu povo. E foi o dia que Deus operou grande livramento para Israel. Louvado seja Deus. Esse é o testemunho. É o testemunho que estava contido no livro da lei que eles esqueceram. E é por isso que Deus falava, disse a eles, isso aqui é para vocês lembrarem do Deus que tirou vocês da terra do Egito. Era para lembrar, não era para esquecer. E eles esqueceram, tanto que perderam o livro dentro da casa. E aqui, irmãos, ele vai dizer os mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, que é o limite que eu já disse aqui também. Com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. Melhorando? Não foi apenas Josias que fez a aliança. Após ele ler a palavra, após ele ler a lei diante de todo o povo, diante de expor aquelas verdades ao povo, todos levantaram a mão e falaram: eu faço uma nova aliança com o Senhor também. Eu faço uma nova aliança com o Senhor também. Diante de toda essa verdade, eu não posso permanecer do jeito que eu estava. Eu não adoro mais. Aqueles que tinham ídolos dentro de casa, tinham estatuletas, já chegaram em casa e queimaram tudo em um lugar. A Bíblia vai dizer aqui, pegaram tudo que estava dentro da casa de Deus. Aqueles também que tinham em suas casas pegaram também, tá? E aqui no versículo 4 vai dizer, ó, que o rei mandou ir até o templo e pegar todos os utensílios que se tinham feito. Isso aqui é o resultado de um grande avivamento, que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Sidrom, e levou as cinzas deles a Betel. Olha que coisa interessante. Sidrom era onde? Era um cemitério. Sidrom era um cemitério. Pesquisa e você vai ver. Aí no mapa vai mostrar. Sidrom era um cemitério. É o lugar onde Deus determinou que deveria ser queimado. Toda a cinza de idolatria, toda a cinza ali de todos os ídolos que tinham dentro do templo, dos utensílios que tinha dentro do templo. Os irmãos terem noção, era tanto o ídolo que tinha, que eles adoravam dentro do templo até os astros.
os astros, estrelas, sol, lua, planetas, eles adoravam dentro do templo. É por isso que vai dizer aqui, tira para fora todo o exército dos céus e os queimou para fora. Ó, também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém. Ó, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Para os irmãos terem noção, eles adoravam ídolos, Baal, Azera, tinha outros, uma infinidade de deuses que eu não vou citar aqui. O sol, a lua, a natureza, eles adoravam tudo menos Deus. E Deus manda eles pegar tudo isso e destruir. E ali eles queimam no cemitério. Por quê? Que simbologia tem isso aqui? Era o modo deles dizerem adeus. Hoje foi o dia que nós renovamos a aliança com o verdadeiro Deus de Israel. E foi o dia que a idolatria em Judá morreu. Morreu e foi sepultada. Se há idolatria na sua vida, estou deixando esse vídeo, vai ficar gravado, mais pessoas irão acessar novamente. Por isso eu preciso falar algumas verdades. Se há alguma idolatria na sua casa, se há algo que você se apega tanto que te tira até da presença de Deus, lança fora, queima, sepulta, porque somente assim você estará apto ao novo de Deus sobre a sua vida. A promessa de Deus não vai se cumprir na sua vida enquanto você estiver essa estátua guardada dentro do guarda-roupa. Enquanto tiver aquela correntinha lá, com aquele símbolo que você sabe, guardado, intocado. Hora ou outra você vai lá e começa a contar no dedo. Enquanto tiver, a promessa não vai se cumprir. Entenda uma coisa, ou você adora só a Deus, ou não adianta nada. Ou você adora só a Deus, ou não adianta. Porque tem pessoas que adoram a Deus, é simpatizante de Deus, mas adora uma infinidade de coisas, pensando que essas coisas podem fazer algo para eles, mas não pode. Não pode fazer. Então eu te peço, tome uma atitude hoje. Você hoje esteve diante da lei. Você esteve diante da lei hoje. Tome uma atitude. Esteja preparado para o que Deus vai fazer. O faltou até o nome da palavra aqui. A revolução que Ele irá fazer em sua vida será grande. Para uma revolução acontecer, é necessário uma atitude sua, nova. Louvado seja Deus. Essa foi a nossa aula, irmãos. Essa foi a nossa aula de hoje. O nosso café com Bíblia, tá bom? Como eu disse, é bem curto. Apenas um resumo da nossa lição. E nós vimos aqui a importância de se posicionar quando ninguém mais se posiciona. Todos os reis que antecederam a Josias foram totalmente diferentes dele. Olharam para o seu próprio umbigo, foram maus, perversos aos olhos de Deus. Mas Josias olhou para todo esse relatório, para todos os seus antecedentes, e ele decidiu ser diferente. Ironia do destino. O mais novo foi o mais maduro. Então por isso nós não podemos criticar quando você vê aí um pregador novo, um pastor novo, um presbítero novo. Você não pode criticar. Entenda uma coisa. Se está lá tem um propósito. E outra. Deus não eleva as pessoas de acordo com a sua idade, mas de acordo com a sua maturidade. Tem pessoas que têm 80, 70 anos e têm só experiência, mas não têm a maturidade. Experiência não é o suficiente, tem que ter maturidade, flexibilidade para lidar com a vida e com a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então aprenda isso. Toda vez que uma aliança é feita, uma nova aliança é feita, ela é renovada, pode ter certeza que Deus virá com coisas novas sobre a sua vida. Louvado seja Deus.
Agradeço a todos que estiveram aí comigo. Tenho certeza que foi edificante, que Deus falou com você, assim como falou comigo também. E sábado nós estaremos aqui no nosso novo café, outro café, né? Esse aqui já foi. Então sábado terá o nosso outro encontro aqui, tá bom? Prepare a sua xícara de café, prepare a sua Bíblia, seu caderno e vamos anotar. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.